Vamos lá, pessoal. Estamos aqui para o nosso último bloco desse nosso mini curso sobre compliance trabalhista. E a gente só vai passar agora fazer uma análise de um tema que é muito interessante, é um tema que muitas vezes é pensado também na perspectiva do compliance, que é o tema das organizações de tendência. Primeira coisa que eu chamo a atenção é o que a gente pode considerar como uma organização de tendência. No Brasil, a gente sugere usar a expressão organização de tendência e não empresa de tendência, porque a organização é mais ampla, não resume a empresa propriamente dito. Então, a gente pode chamar de organização de tendência. O que seriam as organizações de tendência? Eu trago duas definições aqui, uma de Raquel Tavares dos Reis e uma de Gabriela Cury. Raquel Tavares dos Reis, com a expressão organizações de tendência, se quer, numa primeira aproximação, aludir àquelas entidades individuais ou coletivas que têm como característica comum desenvolver uma atividade em que a fidelidade a determinados princípios ideológicos tem um papel fundamental, destinando-se diretamente à pública manifestação de uma determinada ideologia. Na definição de Gabriela, as organizações de tendência podem ser definidas como aquelas cuja finalidade é a difusão de determinada ideologia, independente do ânimo de lucro, formadas por pessoas ou apenas por uma pessoa, que se utilizam dessa para expressar seu pensamento, credo, religião, ideologia, vale dizer, são instrumentos de realização de direitos fundamentais de seu titular, embasados pela livre iniciativa e liberdade de associação. Plasmado desta forma, o pluralismo tão caro às sociedades democráticas contemporâneas. Sugiro, inclusive, essas duas obras, se vocês quiserem aprofundar o tempo, essa dissertação de mestrado, inclusive, de Gabriela, vocês encontram aí facilmente, colocando até no Google, por esse título aí, está disponível lá no banco de dados da Universidade Federal da Bahia. O que traz à tona, então? O que as organizações de tendência trazem à tona? Trazem à tona uma organização que tem a propagação de uma determinada ideologia como seu ponto central. E, em face disso, as organizações de tendência tendem, perdão da redundância aqui, tendem a trazer à tona maiores conflitos em relação a direitos fundamentais dos trabalhadores. Por quê? Porque as organizações de tendência, já que elas se destinam a propagar uma determinada ideologia, elas acabam trazendo à tona uma concepção de que há por parte delas uma intensidade maior no exercício do poder diretivo. Elas podem controlar as ações individuais de cada um dos trabalhadores, inclusive, e aí se discute muito isso no campo extralaboral. Por quê? Porque aquele trabalhador, ele não presta serviço em uma organização normal, ele presta serviço em uma organização de tendência. Então, ele precisa, na sua vida profissional e na sua vida privada, aí abre-se o tema, o debate de maneira muito interessante, perfilhar daquela ideologia propagada por aquela organização. Não pode agir de maneira contrária à ideologia propagada por aquela organização. Esse tema é muito rico, muito interessante, seja no âmbito laboral propriamente dito e principalmente no âmbito extralaboral, debater até que ponto as organizações de tendência podem controlar a atividade extralaboral desses trabalhadores, trazendo à tona, assim, uma restrição acentuada das atividades privadas, das ações, das escolhas, dos atos praticados por aqueles trabalhadores. São características das organizações de tendência o fato de ser uma organização pluralista, de caráter ideológico, realizadora de direitos fundamentais. A gente pode pensar em partidos políticos, instituições religiosas, jornalísticas, entidades de prática desportiva, discute-se bastante se são organizações de tendência ou não, instituições de ensino que têm um viés ali ideológico, principalmente. Fundamental na questão relativa às organizações de tendência é a diferenciação entre tarefas ou áreas de tendência e tarefas ou áreas neutras. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero não, né? Eu estou aqui compartilhando conhecimento que acumulei estudando o tema. Não são conceitos próprios de Danilo. Numa organização de tendência, existem áreas chamadas de tendência, que são aquelas áreas dentro da qual estão inseridas as chamadas tarefas de tendência, ou seja, profissionais que desempenham funções
que possuem em seu íntimo a propagação daquela ideologia. É inerente àquela função, e geralmente são as funções finalísticas daquela organização, é inerente àquela função a propagação daquela ideologia. Por sua vez, há tarefas, há áreas, há zonas que são chamadas de neutras, e geralmente são as zonas acessórias, são as zonas instrumentais. São tarefas que não têm em si o objetivo da propagação daquela determinada ideologia. Então, imaginemos aqui numa organização de tendência, um partido político, os trabalhadores que desempenham tarefas de auxiliares de serviços gerais, de limpeza. Esses trabalhadores não carregam na sua atividade propriamente dita a propagação daquela determinada ideologia. Mas, se pensarmos aqui em outros tipos de profissões, em outros tipos de organizações de tendência, uma empresa jornalística, por exemplo, que tem um forte viés ideológico, o editor-chefe de redação traz à tona ali aquela propagação daquela ideologia de uma determinada organização. Então, é importante diferenciar essas chamadas áreas ou tarefas de tendência das áreas e tarefas neutras, para identificar os profissionais portadores de tendência e os profissionais que não trazem nenhum tipo de propagação da ideologia dentro da sua função. Isso vai ser importante para quê, Danilo? Isso vai ser importante para a análise da forma de controle que pode ser exercida sobre aqueles trabalhadores, seja no âmbito contratual, seja no âmbito laboral, seja no âmbito extralaboral. As formas de controle realizadas pelos empregadores, acabam acontecendo tanto no âmbito pré-contratual, naquela fase ali de seleção, quando aí começa a se debater, e isso é muito importante dentro de um programa de integridade, de um programa de compliance, que tipo de perguntas uma organização de tendência pode fazer a um candidato à vaga e que tipo de informações o candidato à vaga precisa fornecer a uma organização de tendência para lá na frente poder exercer ou não o seu direito eventualmente de resistência. Então, a gente tem toda essa parte aqui com o debate acerca da fase de seleção dos trabalhadores, então trazendo ao tema dever de informação do empregador, dever de informação do empregado versus a questão do direito ao sigilo, direito de escolha do empregador versus as questões relacionadas à discriminação, identificar se se trata de uma área de tendência ou se trata de uma área neutra, até para fins de progressão profissional ou não, pertinência da questão ideológica com a atividade a ser prestada. No âmbito laboral, analisar que tipo de controle pode ser feito ali pelo empregador, se ele pode ser mais intenso ou não, pelo fato de ser uma organização de tendência, discutir se o descumprimento pelo trabalhador daquele viés ideológico daquela organização pode levar até mesmo a uma dispensa por justa causa ou uma dispensa, pelo menos, sem justa causa. No âmbito, inclusive, pós-contratual, e aqui falando de organização de tendência, eu cito, inclusive, duas passagens de uma obra do nosso querido colega Aloísio Cristóvão dos Santos Júnior, que tem, na minha opinião, eu sempre digo isso, Aloísio, mas na minha modesta opinião, a melhor obra na doutrina nacional acerca de liberdade religiosa no contrato de trabalho. Então, eu recomendo a vocês a leitura dessa obra de Aloísio sobre a liberdade religiosa no contexto das relações de trabalho. Eu trago duas passagens dele aqui muito interessantes, dialogando com a questão do dever de acomodação razoável com essas organizações de tendência, discutindo e analisando isso também sob a ótica do controle contratual e do controle extralaboral do trabalhador e até se chegar ao controle pós-contratual que eventualmente possa ser feito ali por uma organização de tendência. Em suma, quando a gente pensa na temática das organizações de tendência do dever de acomodação razoável, o que se quer destacar aqui é, quem sabe, uma maior possibilidade, uma possibilidade mais ampla de exercício do poder diretivo pelo empregador, agora sempre pautado em possibilidades e limites. E essas possibilidades e limites é muito interessante quando estão alinhadas e dentro, fazendo parte de um programa de integridade, porque
Assim estando, a tendência é que não haja exercício abusivo daquele poder diretivo. De mais a mais, ao fim e ao cabo, já me despedindo aqui deste curso e agradecendo mais uma vez a oportunidade que a Escola Judicial me conferiu de trabalhar um tema ainda relativamente novo, um tema ainda relativamente desconhecido, sobretudo por parte de nós no âmbito dos tribunais, que é o tema do compliance trabalhista, mas que me parece que realmente é um tema que veio para ficar uma realidade inexorável. O que busquei ao longo desses blocos, dessas 2 aulas que tivemos, foi passar para vocês uma concepção que me parece fundamental da noção de compliance, do programa de integridade, do programa de compliance. É reconhecermos e recebermos a temática do compliance trabalhista como um grande instrumento de melhoria das condições de trabalho, um efetivo instrumento de materialização da dignidade do ser humano trabalhador. Quem sabe, podemos encontrar no programa de integridade um forte fator de equilíbrio social das forças capital e trabalho. É assim que enfrento, é sob essa perspectiva que estudo, e é realmente nesse viés do compliance trabalhista que me apego para continuar estudando o tema, para continuar refletindo por o tema e, sobretudo, para continuar estimulando que os programas de integridade façam parte do contexto das relações de trabalho no nosso país. Penso realmente que à medida em que as organizações contemplem os programas de integridade, elas tendem a violar menos os direitos dos trabalhadores, sobretudo esses direitos fundamentais relacionados à intimidade, vida privada, integridade física, psíquica. Quem sabe, com uma nova cultura organizacional, a gente passe a ter também uma nova realidade de vida dos trabalhadores no mundo do trabalho. Sonhar não custa nada. Eu agradeço muito a participação de vocês, a paciência de todos vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade que a Escola Judicial me conferiu, fazendo o agradecimento em nome da querida coordenadora Andréa Presas e do querido diretor da Escola Judicial, Jefferson Muricy. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição de vocês, no TRT, nas redes sociais, @Danilo Gonçalves Gaspar. Contem sempre comigo, tenho um prazer enorme de trocar conhecimento com todos vocês. Grande abraço e até a próxima.